Olá, meus irmãos e amigos. Eu estou interrompendo a sequência de reflexões com base no livro dos Salmos, porque hoje começa esse tempo especial na vida de todo aquele que, de alguma maneira, já ouviu falar do Evangelho de Jesus. É a Semana Santa, ou melhor ainda, a Sexta-feira de Páscoa, onde nós nos voltamos para as narrativas bíblicas, principalmente aquelas que diz respeito à morte de Jesus. Então, nós vamos dar total atenção hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e domingo, manhã e noite, serão mensagens que vão estar direcionadas ou fundamentadas, melhor ainda, naquele texto ou naqueles textos relacionados à expressão maior do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Quero aqui, então, como hoje, sexta-feira, é uma data marcante para o cristianismo, uma data singular para todo aquele que já ouviu falar do Evangelho de Jesus. Quero deixar aqui essa reflexão. Antes, porém, eu quero contar uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Conta-se que um homem, um grande pintor, um famoso pintor, pegou uma tela em branco de 1 metro de altura por 2 de largura, e então colocou num lugar onde muitas pessoas transitavam. E aquela tela montada em grandes cavaletes, em branco, ele começou a pintar. E o que ele pintou naquela tela? Diz a história que ele então pintou uma montanha como se fosse, como o texto bíblico fala, o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, porque de longe aquele monte era semelhante a uma caveira. Então ele pintou aquela montanha e colocou uma cruz à direita, outra cruz à esquerda, sendo que no meio estava uma cruz maior, e nessa cruz maior, para chamar a atenção das pessoas, ele pintou uma pessoa com a cabeça inclinada, sinalizando a sua morte, colocou sangue, então, saindo das mãos, dos pés e do lado. E colocou umas nuvens escuras sobre o céu, dando uma ideia de muita escuridão. Pintou pessoas com expressão de surpresa, algumas interrogando, outras fazendo pouco caso. E colocou então abaixo do pé daquela montanha, colocou matos e assim descreveu aquela cena. Mas a surpresa é que ele colocou esse grande quadro de 2 metros de largura por 1 metro de altura, e colocou ali onde todas as pessoas passavam, e ficou atrás de uma pilastra para perceber ou analisar a reação das pessoas. E uma das pessoas que chamaram a atenção dele é que a pessoa parou, olhou muito para aquele quadro e cruzou os braços e disse assim, olhando mais para a cruz do meio, disse, bem feito para este que está nessa cruz, que está em destaque. Ele é um criminoso, ele falhou, ele pecou, então bem feito ele ter morrido na cruz. Mas, então o pintor notou essa reação. Tempos depois, uma segunda pessoa passou e, falando alto, disse, se eu fosse esse pintor, eu faria algo melhor, colocaria mais escuridão nas nuvens, colocaria o céu mais tenebroso, colocaria expressão de pessoas assustadas. E, depois dessa observação, foi embora. E então o pintor anotou essas observações, essas críticas. E aí veio uma terceira pessoa, olhou e disse, eu não tenho muito tempo para ver isso, estou ocupado demais, para que alguém se dê o trabalho de pintar um quadro desse? Já vi muitas coisas semelhantes, e foi embora. E outras pessoas tiveram reações semelhantes, algumas ficaram compadecidas, mas a maioria delas demonstrou indiferença. E diante dessa reação da maioria, aquele pintor, com uma tinta branca, escreveu um texto do Velho Testamento, dito por um dos profetas de Deus, colocou assim, e ninguém se importa com isso. O profeta falou, ninguém se importa com isso. Claro que o contexto era outro, mas aquele pintor colocou para mostrar como algumas pessoas ainda demonstram indiferença, demonstra
uma espécie de distanciamento com respeito à mensagem do Evangelho de Jesus. Para algumas pessoas, Sexta-feira Santa é um feriado como outro qualquer. É verdade que hoje alguns estão até queixosos, queriam estar num passeio, queriam estar viajando com a família, queriam estar na praia ou na serra, fazendo alguma coisa em outro lugar com a sua família ou com seus amigos. Talvez por isso que algumas nem sequer querem comemorar. Mas a verdade é que a Páscoa de Jesus é algo muito maior do que um feriado. E eu quero ler aqui para essa breve reflexão o livro de Marcos, capítulo 15, do verso 33 ao verso 41. Ouça bem o que a Bíblia diz nesse texto. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Antes de refletir mais sobre esse texto, eu quero orar. Quero orar por você, orar também pelas famílias, pelos seus e por outras pessoas, para que o Espírito Santo ilumine o entendimento de cada um de nós, para que então todos nós compreendamos essa mensagem. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, aqui estamos diante de Tua palavra, comunicando essa mensagem poderosa de Jesus, o Evangelho que leva o seu nome, porque Ele veio, estando vivo, morreu, para que através da sua morte nós tenhamos vida no seu nome, pela ressurreição dele dentre os mortos. É isso que nós pedimos, que Teu Espírito Santo fale com cada um de nós pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que Marcos escreveu é o que João, Lucas e Mateus, os outros 4 escritores do Evangelho de Cristo, também narraram com diferenças peculiares. Mas Marcos traz aqui uma coisa muito interessante, e aqui eu quero chamar você chamar a atenção para 2 coisas. A primeira é a constatação de um dos soldados. Um dos soldados que ali estava contemplando Cristo crucificado, ele diz algo assim que me chamou a atenção. Diz assim o texto, um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a para Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Esse homem, esse soldado, tinha uma expectativa diante do que Cristo havia falado. A Bíblia diz que Jesus, no início do texto que fala sobre a crucificação, Cristo falou em hebraico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cristo falou em hebraico um texto que os judeus já conheciam. Ele citou ipsis literis, literalmente o Salmo 22, verso 1, que diz, Deus meu, por que me abandonaste? É impressionante, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, que nasceu sem pecado, que viveu sem pecado, estava ali e recitou Jesus, o Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava ali naquela cruz, e segundo o texto, de 9 da manhã, quando começou a crucificação dele, até às 3 da tarde. Foram 6 horas agonizando na cruz. De 9 até meio-dia, o céu estava normal.
Mas do meio-dia até as 3, diz a Bíblia, que houve trevas. O sol ficou encoberto por densas, negras nuvens. O dia ficou escuro, de meio-dia até as 3. E para completar aquela cena tão forte, diz a Bíblia que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? E então, esse soldado pega uma esponja, enche aquela esponja, ou mergulha aquela esponja num vinagre e dá para Jesus beber. Porque, segundo os outros livros, Jesus disse: tenho sede. Então, aquele homem ofereceu algo para Jesus para matar a sua sede. Mas o que chamou a atenção daquele homem não foi a sede de Jesus, mas o fato de ele ter dito: Deus meu, por que me desamparaste? Só que, como ele falou em hebraico, Eloi, Eloi, aquele que ouviu imaginou que ele estivesse dizendo: Elias, Elias, por que me desamparaste? Daí, então, a gente supõe que aquele soldado entendeu que Jesus estava clamando por Elias. Lê do engano. Cristo não estava clamando por Elias para que Elias o tirasse daquela cruz. Jesus estava ali recitando uma profecia do rei Davi para dizer que naquele momento da crucificação, de 9 da manhã até as 3 da tarde, aquelas 6 horas foram as horas em que Jesus sofreu, porque sobre si estava o pecado de toda a humanidade. Os seus pecados, os pecados dos seus familiares, os pecados dos seus amigos, dos seus colegas de faculdade, dos seus colegas da escola, dos seus colegas de profissão, os pecados dos seus colegas das redes sociais, dos seus vizinhos, os meus, dos meus familiares, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Você imagina isso? O peso que estava sobre Jesus? E durante algumas horas, meus queridos, durante algumas horas, Jesus experimentou o que o homem que morre sem pecado experimentará por toda a eternidade sem fim. Jesus sentiu ali na pele, sentiu ali na sua vida o abandono por parte de Deus. Mas por que isso? Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que o pecado separa o homem de Deus. Paulo disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Assim como Adão e Eva se ocultaram quando pecaram, assim como o homem tenta esconder-se de Deus e esconder o seu pecado de Deus, o homem se afasta de Deus. E Jesus, que elevou sobre si o pecado de todos nós, então Deus se afastou, Deus se distanciou. Jesus vivenciou as últimas horas, as piores horas da sua vida, porque estavam sobre ele o pecado ou os pecados de toda a humanidade. E então, uma coisa então que esse soldado falou: vejamos se Elias vem tirá-lo. Aquele homem, aquele soldado, sem conhecer as palavras, as profecias e o próprio evangelho pregado por Jesus, supunha que Jesus iria ser tirado daquela cruz com vida. Ele esperava que algo especial pudesse acontecer, mas diz a Bíblia que Cristo não saiu. Não saiu. Enquanto o soldado esperava que Elias viesse e talvez ressuscitasse ou viesse do céu para tirar Jesus daquela cruz, a Bíblia diz que, tendo dado um brado, Jesus morreu. Ele morreu levando sobre si os nossos pecados. Cristo poderia ter saído daquela cruz. Quando ele foi preso lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando os soldados se aproximaram com paus e pedra, com correntes, com cordas para prendê-lo, Cristo falou: vocês não sabem que eu poderia pedir ao meu Pai e ele mandaria para mim 12 legiões de anjos para me livrar desse momento? Meu querido, uma legião de soldados romanos, você tem ideia quantos soldados eram? 6.000 soldados. 6.000 soldados. Então era muita gente. Se um anjo foi capaz de derrotar 180.000 soldados sírios, imagine que tantos anjos, 72.000 anjos fariam para livrar Cristo daquela cruz. Mas Cristo não saiu, sabe por quê? Porque Ele amou você, Ele me amou,
ele amou a todos nós. Ele agonizou por 6 horas naquela cruz e suportou deboche, chacota. Alguns disseram, salvou a tantos que salve a si mesmo. Eu quero ver se ele sai da cruz, porque se ele sair da cruz, eu vou crer que ele é Deus. Gente, que coisa! Quem se importa com o Evangelho? Quem se importa com o Evangelho de Jesus? Quem se importa com a pregação do Evangelho de Jesus? A Bíblia diz que Jesus, então, suportou todo aquele sofrimento. E mais ainda, diz a palavra de Deus que o outro, o centurião que comandava aquele processo de crucificação de Jesus, e um centurião era um oficial do exército romano que conduzia ou liderava 100 soldados. Esse oficial do exército romano, diz a Bíblia que ele estava ali perto de Jesus, e ao ter ouvido as palavras de Jesus, ao ter contemplado a forma como ele morreu, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Para aquele centurião, Jesus era mais do que um grande pregador. Para aquele centurião, Jesus era mais do que um médico especial. Para aquele centurião, Jesus era mais do que um grande professor. Jesus era mais do que qualquer outro ser humano. Era o Filho de Deus. Cristo veio para ser reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Diz a Bíblia, então, que aquele homem fez a sua profissão de fé pública a ponto de outros poderem registrar. Jesus morreu na cruz por você. Não é aquele presente de Páscoa que você vai ganhar ou vai oferecer que significa o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa é Cristo ter morrido na cruz por você. Então, nesta noite, como aquele centurião, abra sua boca e declare que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Cristo suportou tudo por amor a você. Cristo suportou tudo. É interessante como a Bíblia diz que várias mulheres estavam ali, ou melhor, algumas mulheres estavam contemplando a morte de cruz. E aí cita algumas delas, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Diz a Bíblia que essas mulheres, algumas, tinham acompanhado Jesus desde a Galileia. Elas vieram acompanhando Jesus. Mas elas saíram de onde Cristo tinha partido, da Galileia, em direção a Jerusalém, e foram acompanhando Jesus até a cruz, e contemplaram Jesus morrendo naquela cruz. Sabe que isso é importante a gente destacar? Algumas pessoas começam andando com Jesus. Algumas pessoas na infância foram levadas à igreja. Algumas pessoas na adolescência começaram a seguir os passos de Jesus, mas no meio do caminho pararam, no meio do caminho desistiram, no meio do caminho retrocederam. Essas mulheres não, elas saíram da Galileia e foram acompanhando Jesus até a cruz. Sabe por que isso é importante destacar? Porque a salvação significa não só conhecer a história de Jesus, como ele começou, onde nasceu, o que ele fez, os seus milagres. Você precisa crer que ele morreu na cruz por você. Hoje é sexta-feira, conhecido como Sexta-feira Santa ou Sexta-feira de Páscoa. Na verdade, você hoje precisa dizer, Jesus, eu quero crer que tu morreste na cruz por mim. Eu quero crer que tu deste a tua vida por mim. Tu, o justo, por mim, o injusto. Tu, por mim, o santo, por mim, o pecador. O Filho de Deus, para que eu fosse salvo. Então, nesta noite, você pode, reunido com a sua família, ou quem sabe, no momento solitário, fazer essa declaração de fé, porque a salvação é pessoal, individual e intransferível. Cristo morreu por todos, mas como João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê, ou seja, qualquer pessoa, isso inclui você. Eu quero orar com você nesta noite. Orar para que você, aonde você se encontra, você possa refletir sobre essas duas palavras. Vamos ver se alguém vai tirá-lo. Deus o permitiu. Por amor a você, Cristo suportou até o fim daquele sofrimento. E como o centurião, declare que Jesus é o Filho de Deus que deu a vida dele por você, por mim e por todos nós. Oremos ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Não se importe com que alguma coisa esteja acontecendo nesse momento na sua casa ou onde você se encontra.
eu quero orar com você, mas você vai ter que fazer sua oração. Faça dessa minha a sua oração, das minhas palavras as suas palavras, para que você venha ser salvo. Ore nesse momento e diga assim: Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados e eu nesta hora quero confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, para que por meio de Jesus eu tenha o perdão dos meus pecados, a salvação e a vida eterna. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Não só um dia, não só uma Páscoa, mas a vida inteira feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.